Olá, bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast Pode Falar Português com Todos. O podcast que lhe vai permitir ouvir e praticar o português europeu enquanto aprende mais vocabulário, mais gramática e enquanto aprende mais sobre a cultura portuguesa. Tudo isto para que possa efetivamente falar português com todos. Neste episódio, vamos dar particular atenção à cultura portuguesa. Neste caso, à cultura gastronómica, e vamos conhecer 5 petiscos de verão portugueses. Portugal é conhecido pelo sol e pelas praias, mas também é conhecido pela comida. Nós portugueses somos conhecidos por sermos bons garfos. E não estou a falar do utensílio de cozinha que nós usamos para espetar a comida no prato. Não. Quando dizemos que alguém é bom garfo, isso significa que é alguém que gosta de comer bem. E nós, portugueses, gostamos de comer bem. É verdade que temos alguns pratos muito abundantes, sobretudo no inverno, a nossa gastronomia está repleta de pratos abundantes, com muita gordura, muitas carnes, mas a nossa gastronomia também vive de pratos pequenos, de pequenas doses, de pequenas porções. E essas pequenas porções, esses pequenos pratos têm nome, são os nossos petiscos. Esses pequenos petiscos podem ser comidos ao fim da tarde, aos fins de semana, enquanto assistimos a um jogo de futebol, e no verão eles multiplicam-se nas nossas mesas de casa, mas também das esplanadas da praia. Por vezes, os petiscos podem anteceder a refeição principal, são uma espécie de aperitivo, mas também em conjunto podem ser a própria refeição. Neste episódio, o que vamos conhecer são 5 petiscos muito clássicos das mesas de verão dos portugueses. Convém dizer também que estes petiscos não vêm sozinhos, muitas vezes são acompanhados por bebidas alcoólicas como a cerveja ou a chamada fresquinha, e também pelo vinho. E se não quiser beber álcool, um refrigerante também será bem-vindo. Vamos lá conhecer o primeiro petisco. O primeiro petisco que, como lhe chamou uma aluna minha recentemente, é um pequeno feijão amarelo. Ou o pequeno feijão amarelo, foi o nome que ela lhe deu. Na verdade, os tremoços, é este o nome do primeiro petisco. Os tremoços não são um feijão, são uma semente. São sementes amarelas, de facto. Se estiverem a ver o vídeo, eu vou deixar uma imagem para que possam ver o que é que são tremoços. Estes tremoços, como disse, são uma semente com uma forma achatada, são amarelos e são conservados em água com sal. E antes de serem conservados, são fervidos. Isso significa que é um petisco salgado e deve ter alguma atenção porque antes de comer os tremoços deve lavá-los, pelo menos, ou se tiverem muito sal, deve deixá-los demolhados em água durante alguns minutos. Apesar de serem conservados em água com sal, os nutricionistas estão de acordo quanto ao facto de este petisco ser um dos petiscos de verão mais saudáveis. Até porque, quando conhecer os próximos, vai entender que este petisco é muito inocente. O segundo petisco claramente não é um petisco aconselhado pelos nossos nutricionistas. Não. É um petisco com mais gordura, mas é um clássico petisco de verão nas mesas portuguesas. Estou a falar do chouriço assado. O chouriço é um enchido que tem carne de porco e gordura de porco também e é grelhado. Pode ser grelhado, mas em Portugal pode ainda encontrar um utensílio de cozinha que não pode faltar em nenhuma cozinha portuguesa, por acaso na minha falta, por isso é que não vos vou mostrar no vídeo do episódio.
Mas nas casas tipicamente portuguesas, este utensílio não pode faltar. É um assador de barro, que pode inclusivamente ter a forma de um porquinho. Nesse assador, nós adicionamos álcool etílico ou uma bebida muito alcoólica, como a aguardente, acendemos um fósforo, depois, com a chama que é criada, assamos o nosso chouriço, que pode ser acompanhado por pão. Pão é um ingrediente que não pode faltar nestes petiscos de verão. Já agora, já que estamos a falar de chouriços, se alguém lhe disser que está a encher chouriços, não estamos a falar de gastronomia. Fica aqui uma nova expressão para poder usar em contextos mais informais, encher chouriços, que significa ocupar um tempo de espera com atividades ou com um discurso que não vêm a propósito, que não são pertinentes. Um exemplo de aplicação desta expressão seria: como a Maria não preparou a reunião, ficou a encher chouriços até chegar a sua colega. Mas bom, eu não vou encher mais chouriços e vou já passar para o terceiro petisco. E o terceiro petisco é amêijoas à bolhão pato. E vou repetir o nome porque a pronúncia destas palavras é uma pronúncia que deve praticar. Amêijoas à bolhão pato. As amêijoas são bivalves, um dos bivalves que são consumidos especialmente na época do verão aqui em Portugal. Afinal, nós temos mar e por isso temos muitos produtos, uma grande variedade de produtos que vêm do mar, nomeadamente estes bivalves. Esta receita das amêijoas à bolhão pato é uma receita clássica das nossas mesas de verão. As amêijoas à bolhão pato podem ser um petisco ou podem ser a refeição principal. E nos seus ingredientes encontramos clássicos sabores da gastronomia portuguesa, tais como alho, azeite, coentros e também algumas pessoas decidem adicionar um pouco de manteiga. Isto para quê? Para se criar um maravilhoso molho no qual vamos molhar o quê? O pão, pois claro, como disse, o pão não pode faltar. O pão que pode ser torrado e ainda barrado com manteiga. Portanto, imaginem o aporte calórico destas inocentes amêijoas à bolhão pato. Mas agora, uma questão que me têm colocado várias vezes. Maria Inês, eu não entendo qual é a associação entre as amêijoas e o pato. Qual é a associação entre estas três palavras? Amêijoas, bolhão, pato. É verdade que o pato é uma ave e é uma ave comestível, mas não faz parte da receita das amêijoas à bolhão pato. Bolhão pato era um poeta e gastrónomo do século XIX e esta receita de amêijoas foi criada em sua homenagem. O criador da receita foi João da Mata, que foi chefe de cozinha do Hotel Central de Lisboa e era um admirador deste poeta, Bolhão Pato. Já passámos pelos termossos, pelo chouriço assado, pelas amêijoas à Bolhão Pato. A nossa mesa está a ficar deliciosa, mas ainda faltam alguns petiscos. O quarto petisco, que não pode faltar também nas mesas de verão, é a salada de polvo. Voltamos aqui aos petiscos mais saudáveis e esta salada de polvo, tal como os termossos, entra no conjunto de petiscos mais inocentes. Na verdade, os ingredientes são ingredientes muito saudáveis. Por exemplo, podemos encontrar nesta salada tomate, pimento, cebola, e pode ser ainda temperada com azeite, com vinagre, sal e pimenta. É também habitual adicionar-se como erva aromática coentros. Os coentros são muito polémicos, há muitas pessoas que não gostam de coentros. Se não gostam de coentros, experimentem substituir
por outra erva também muito importante na gastronomia portuguesa, que é a salsa. Mas se procurarem na internet, vão encontrar muitas receitas com coentros. E claro, não nos podemos esquecer, se é uma salada de polvo, qual é o ingrediente estrela? O polvo com os seus 8 tentáculos. E chegamos ao último petisco. O último petisco, que é um petisco para algumas pessoas um pouco repugnante. E em algumas culturas acredito que seja inimaginável comer como petisco caracóis. Os caracóis são um molusco adorável e muitos portugueses não dispensam este petisco durante o verão. Não é o meu caso. Eu faço parte do grupo de pessoas que acham os caracóis repugnantes. Os caracóis na mesa, na natureza, acho adoráveis, como disse. Mas como a minha opinião não importa absolutamente nada, nós queremos saber quais são os ingredientes deste petisco de verão. Então, além dos caracóis, que aqui em Portugal tipicamente são consumidos os caracóis pequenos, devemos ainda adicionar orégãos, alhos, piripiri e, em alguns casos, há quem adicione também cebola e azeite. Tudo isto é adicionado à água na qual os caracóis vão ser fervidos. Apesar de serem muito mais comuns aqui em Portugal os caracóis pequenos nos petiscos de verão, é também possível encontrar caracoletas, que são caracóis maiores. Uma curiosidade: diz-se que os caracóis só podem ser consumidos nos meses que não têm a letra R, ou seja, maio, junho, julho e agosto. E a verdade é que aqui em Portugal encontramos algumas lojas especializadas na venda de caracóis que praticamente só funcionam durante estes meses do ano. E claro, já me esquecia de lhe dizer que os caracóis são consumidos não só com a clássica cerveja, a fresquinha, mas também com pão torrado com manteiga. Novamente, não pode faltar o pão. Com estes 5 petiscos de verão, conhecemos um pouco melhor a gastronomia portuguesa e, como disse ao longo do episódio, há aqui alguns sabores nestes petiscos que se repetem e que são sabores muito presentes na gastronomia de Portugal. Na verdade, se esta parte da cultura gastronómica portuguesa lhe interessa e se gosta também de saber mais sobre outros elementos culturais portugueses, não pode perder a oportunidade de entrar na comunidade Falar Português, a nossa área de membros aqui no Falar Português, à qual poderá aderir numa modalidade mensal ou trimestral e ter acesso a muitas atividades de compreensão oral e de compreensão escrita, muito focadas em temas culturais e em festas, em receitas, em hábitos dos portugueses, por exemplo, hábitos de verão. Por isso, se tem curiosidade, espreite aqui o link que vou deixar na descrição do episódio para saber mais sobre a nossa comunidade, a nossa área de membros, onde reunimos pessoas como você que gostam de saber mais sobre a língua portuguesa e sobre a cultura portuguesa. Chegamos assim ao fim de mais um episódio. Se estes temas lhe interessam, partilhe nos comentários e deixe-nos algumas sugestões. Se gostou deste episódio, deixe o seu gosto, subscreva aqui o nosso canal e se estiver no YouTube, ative também as notificações para saber quando é que há um novo episódio ou quando é que eu estou em direto com mais uma aula de português real. Despeço-me e digo-lhe até breve!